Olha, Gênesis 21 é um capítulo de altos e baixos, sabe? É um verdadeiro turbilhão de emoções. A gente vai ver o milagre de uma promessa finalmente cumprida, mas também a dor de uma família se partindo. E bem no meio do desespero, no deserto, um resgate que ninguém esperava. É uma daquelas histórias que mostram como a fé e a vida real são bem complexas. Vamos começar com um exercício de imaginação. Pensa comigo. Como é esperar por algo por décadas? Algo que você sabe que vai definir a sua vida inteira. Cada ano que passa, a esperança diminui um pouquinho, né? A realidade, o corpo, tudo diz que não dá mais, que já passou o tempo. E aí, justo quando a lógica grita que é o fim da linha, bum, a promessa se cumpre. É bem nesse ponto de encontro, sabe? Entre o que é humanamente impossível e a fidelidade divina que a nossa análise de hoje realmente começa. Beleza, vamos entrar de cabeça nisso. A primeira parte do capítulo é só festa, é pura alegria. Imagina, uma vida inteira esperando e, de repente, o impossível vira realidade. E olha só esses números, 190 anos. Isso aqui não é só um detalhe, uma curiosidade, não, isso é o ponto central da história. Do ponto de vista humano, a porta estava mais do que fechada, estava trancada. Isso deixa muito claro que o nascimento de Isaac não foi uma coisa natural, foi um ato direto de Deus, foi ele cumprindo a palavra dele. E o nome do bebê? Isaac, que significa riso. Isso é simplesmente genial, né? Pensa bem, a mesma Sara que tinha rido de descrença lá atrás quando ouviu o anjo, agora está rindo de pura alegria. É o mesmo ato, o riso, mas o significado mudou da água para o vinho. Deixou de ser dúvida para virar adoração. É a promessa de Deus transformando a realidade dela na prática. Claro, Abraão também faz a parte dele. A circuncisão de Isaac no 8º dia não é só cumprir um ritual, não. É muito mais que isso. É um gesto de fé, de obediência. É o jeito visível dele dizer, eu aceito e me comprometo com essa aliança que Deus fez comigo. Só que, na vida real, a alegria pura e simples é rara, né? Quase sempre vem com alguma complicação. E aqui não é diferente. A mesma festa que está celebrando esse milagre vai virar o cenário de um conflito. Um conflito que vai rachar essa família de um jeito muito, muito doloroso. E o estopim de tudo, um ato de zombaria. Sara olha e vê Ismael, o filho mais velho de Abraão, rindo, zombando de Isaac. Para ela, aquilo não era só uma brincadeira de criança, de jeito nenhum. Era uma ameaça direta ao lugar, à herança do filho que veio da promessa. E aqui, a gente vê o tamanho do drama humano. De um lado, tem a Sara, que está agindo movida pelo medo, querendo proteger o filho que ela esperou a vida toda. Do outro lado, Abraão, completamente despedaçado. A exigência dela o coloca numa sinuca de bico terrível. Ele está sendo forçado a escolher entre um filho e o outro. É nesse momento que a intervenção de Deus se torna absolutamente crucial. Veja bem, Deus não ignora a dor do Abraão. Ele valida o sentimento, mas dá uma direção clara. Ele confirma, olha, a aliança principal, o meu plano, passa por Isaac. Mas, e isso aqui é fundamental, ele também diz que vai cuidar de Ismael. Ninguém fica para trás no grande plano dele. Agora vamos virar a câmera, por assim dizer. Vamos mudar o foco e acompanhar as consequências dessa decisão. A perspectiva agora é toda de Agar e Ismael. E o que a gente vai ver é uma das cenas mais emocionantes e difíceis de toda a Bíblia. A cena é de cortar o coração. Abraão manda eles embora com o mínimo do mínimo. Um pouco de pão e um odre de água. Para sobreviver no deserto. A vulnerabilidade deles é total. Na prática, isso era uma sentença de morte. E aí acontece o que eles mais temiam. A água. Acabou. Essa frase, tão curta, tem um peso gigantesco. Pensa bem, no deserto, sem água, não existe esperança. Acabou. É o fim. E o que vem a seguir é a imagem do desespero absoluto de uma mãe. A Agar se afasta, porque ela simplesmente não consegue assistir o próprio filho morrer. O choro dela não é por ela mesma, é pela vida dele que está indo embora. É a rendição total à falta de esperança. Mas é exatamente aí, no fundo do poço, que uma voz do céu quebra aquele silêncio mortal do deserto. E a mensagem é direta: não tenha medo. E presta atenção no detalhe. Deus ouviu o choro do menino. Mesmo expulsos, abandonados, esquecidos por todo mundo, eles não foram esquecidos por Deus. Aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão sobre Ismael, agora ele reafirma, direto para Agar. Então, vem o milagre. O texto é muito específico.
Diz que Deus abriu os olhos dela. Isso dá a entender que, talvez, o poço de água já estivesse ali o tempo todo, mas o desespero era tanto que ela não conseguia ver. Ou seja, a ajuda de Deus não foi só criar água do nada, foi dar a ela a capacidade de enxergar a salvação que já estava presente. E aquele lugar que era de morte virou um lugar de vida. Bom, a história dá um salto no tempo e agora a gente vai ver um outro lado da vida de Abraão, o impacto que a fé dele tinha no relacionamento com os povos vizinhos. O que é impressionante aqui é que a bênção de Deus na vida do Abraão era uma coisa tão óbvia, tão visível, que até um rei de outra nação, Abimeleque, reconhece isso. Ele não chega para brigar, não. Ele vem para fazer um acordo de paz, porque ele sacou que era muito melhor ter Abraão como amigo do que como inimigo. A presença de Deus na vida de Abraão tinha virado um fato político, entende? E onde eles fecham esse acordo? Num poço. E dão um nome para o lugar, Berseba, que significa poço do juramento. Para entender a importância disso, a gente tem que pensar que naquela cultura, poço de água era sinônimo de vida, e um juramento era algo sagrado. Juntar os dois num lugar só era a forma de selar um pacto sério, duradouro, reconhecido por todo o mundo. Abraão estava literalmente fincando raízes na terra que Deus havia prometido. Então tá, o que a gente pode aprender com todas essas histórias que se conectam? Esse capítulo nos ensina algumas coisas bem importantes sobre quem Deus é e como ele age. Vamos resumir em 3 pontos. Primeiro, a história de Isaac grita que Deus cumpre o que promete, não importa o quão impossível pareça ou o quanto tempo demore. Segundo, a jornada de Agar e Ismael mostra que o cuidado de Deus chega até para quem foi deixado para trás, para os esquecidos. Ninguém está fora do radar dele. E terceiro, o acordo com Abimeleque é a prova de que uma vida com Deus tem um impacto tão real que até quem está de fora consegue ver. Olha, Gênesis 21 foi sobre a alegria de finalmente receber a promessa. Mas a jornada de fé de Abraão está longe de acabar. Na verdade, ele está prestes a encarar o teste mais difícil, mais incompreensível de todos. Depois de esperar 100 anos por esse filho, e se Deus pedisse ele de volta? É com essa pergunta no ar que a gente se prepara para o que vem a seguir.